Existe um setor dentro do mercado cripto que nas últimas semanas vem chamando muita atenção, principalmente em relação aos dados. Caso a gente tenha um pullback bem saudável no Bitcoin, esse setor pode ser o setor que mais vai entregar dinheiro em 2025. A gente vai analisar esse setor, eu vou te explicar quais são os ativos que mais estão se destacando e como que a gente deve montar uma estratégia exatamente pensando nessas movimentações. Obviamente que a gente precisa analisar o Bitcoin no curto prazo e entender aquilo que vai acontecer no Bitcoin. Em seguida, a gente bola uma estratégia para essas altcoins, principalmente para esse setor que está sendo um grande destaque. Bom, e Teles na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, essa daqui são algumas das criptos desse setor de inteligência artificial, tá? A gente já vai voltar aqui nesse dashboard. Mas olha só, quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente está vendo a inteligência artificial performando super bem nos últimos dias, principalmente Virtual, né? É um ativo que chamou muita atenção na última altcoin season, que aconteceu em novembro de 2024, e Virtual vem se mostrando uma performance mais uma vez. Só que além de Virtual, a gente vê que o setor de inteligência artificial, no geral, ele está performando bem, né? Se a gente comparar todos os setores nos últimos 7 dias, inteligência artificial se destacou muito em meio à multidão dos outros setores criptos, principalmente performando melhor do que o Bitcoin. Isso é o que mais importa para nós. E quando a gente analisa os ativos de inteligência artificial, não só Virtual, mas tem como a gente pode pegar os top 5 aqui para entender como que tá a performance desses top 5. E recentemente eu já mostrei isso daqui para você, que Virtual estava se destacando muito bem ao longo desse período, FET era um outro ativo que estava se destacando muito bem, e GRT era um terceiro ativo que estava se destacando muito bem. Só que nos últimos dias, outro ativo que inclusive eu nem conhecia esse ativo, tá? Muitos dos ativos que eu invisto, às vezes eu nem conheço eles, eu não olho para fundamento e eu não estou buscando fundamento. Quando eu vou investir em altcoins, eu estou buscando exatamente uma coisa bem chave, que é a lei da oferta e da demanda. Caso a gente tenha uma demanda pelo aquele ativo e uma diminuição da oferta, por exemplo, que é as pessoas estocando aquele ativo, eu tenho interesse em investir naquele ativo. Eu não quero saber se Virtual tem um bom fundamento, eu não quero saber se FET vai disruptar a Web 3.0, eu não quero saber de nada disso e nem se GRT vai bater com NVIDIA, eu não quero saber de nada disso. Eu não quero saber qual que é o fundamento por trás de nenhum ativo. Eu só quero saber para onde o dinheiro ele está indo. Caso o dinheiro esteja indo para esses ativos, eu tenho interesse em investir, surfar aquela movimentação, porque sim, eu sou uma pessoa que estou especulando. Eu estou aqui para multiplicar o meu patrimônio. Olha só, eu não entrei no mercado cripto para acumular bons projetos ou para ter uma quantidade XYZ ali dentro da minha carteira de qualquer ativo. Eu entrei dentro do mercado cripto por conta da volatilidade dele e o potencial dele multiplicar o meu patrimônio. Afinal de contas, para eu pagar a casa, para eu pagar o carro, para eu comer, para eu sustentar a minha família, dar conforto e liberdade financeira, hoje eu preciso de dólar para fazer tudo isso. Afinal de contas, eu moro nos Estados Unidos. Então, para mim, o que rege é o meu patrimônio em dólar. Eu quero saber se esse patrimônio está aumentando não só em termos de conta bancária, mas sim como todo esse conforto que eu entrego para minha família. Então, para mim, o mais importante é o meu patrimônio. Então, eu não olho para fundamentos, eu não acumulo bons ativos. Eu simplesmente vou buscar por oportunidades de multiplicar esse patrimônio. Olhando para isso daqui, entendendo que esse DAI, nem sei se a gente pronuncia assim, nunca ouvi falar nesse ativo, mas a gente começa a ver que esse ativo ele está se destacando no meio da multidão de inteligência artificial e que a gente tem ativos já conhecidos pelo mercado nesse meio. Poxa, a gente está falando que esse DAI ele se destacou entre Virtual, entre FET e entre GRT, três ativos que a gente conhece.
Eu estou investindo nesses ativos, eu estou comprando esses ativos aqui agora, nesse presente momento? Não. O que eu estou fazendo nesse presente momento é traqueando tudo isso e eu venho comentando isso com você. Estou traqueando os setores, entendendo quais são os setores que estão performando bem, a gente saindo de inteligência artificial, a gente pode buscar outros setores ali também, mas eu estou me preparando, me planejando para poder entrar dentro das altcoins assim que a gente tiver um pullback saudável acontecendo no Bitcoin. Olha só, a gente sabe que Bitcoin, no curto prazo, ele subiu de lá dos 74 mil dólares e veio parar nos 94 mil dólares sem que a gente tivesse uma correção. Quando a gente olha para a RSI bateu região de sobrecompra. Depois que a gente bateu em região de sobrecompra, veja que o preço ele começou a ter mais pressão de venda. Como que a gente sabe que o preço começou a ter mais pressão de venda? Pelo próprio RSI. O RSI ele é um indicador de força relativa. Se ele está caindo, significa que a força vigente é a força de venda, ou seja, estamos tendo uma pressão de venda maior do que uma pressão de compra. A gente sabe que isso daqui é inevitável de entregar um pullback para o Bitcoin. A gente precisa de um pullback dessa correção. Até onde vai acontecer esse pullback? Não sei se ele vai parar na média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas, não sei se ele vai parar no fundo anterior, não sei se ele vai parar dentro de uma retração de Fibonacci. Tudo que eu sei é que hoje eu analiso o mercado e eu identifico isso como uma região de topo, ou seja, aqui em cima eu vendo. Os bitcoins que eu comprei em 77 mil dólares foram vendidos aqui dentro dessa região dos 90 mil dólares. Quando ele estiver caindo, eu vou continuar analisando o mercado e vou buscar por uma região aonde ele esteja formando fundo. Mais uma vez, quando ele estiver formando fundo, e se esse fundo for saudável, obviamente acima de 0,618 de Fibonacci, aí eu começo a fazer os meus investimentos em altcoins. E naquele presente momento que a gente vai formando fundo, eu vou entender dentro desses setores se inteligência artificial continua performando bem. Caso a inteligência artificial venha provando os mesmos resultados que ela está provando agora, que são resultados muito satisfatórios, uma multiplicação e uma alta bem expressiva de Virtual nos últimos dias, caso a gente tenha tudo isso se sustentando ao longo de um pullback no Bitcoin, aqui é o momento chave que eu entendo que o risco ele saiu da mesa. Aqui é o momento onde eu vou me expor a esses ativos, onde eu vou pegar a carteira rumo a 1 milhão, por exemplo, e vou fazer uma alta exposição nesses ativos. Quais são os ativos que eu vou me expor? Ainda não tenho uma definição, porque nesse momento eu estou mapeando, traqueando aquilo que está acontecendo, entendendo qual vai ser a estratégia que eu vou executar quando o pullback do Bitcoin acontecer. E se o pullback do Bitcoin não acontecer, bom, eu que não vou ceder pro FOMO, simplesmente vá e uma hora o pullback vai acontecer. A gente sabe que o mercado ele não anda em linhas retas, a gente sabe que o mercado ele anda em ondas. E por que a gente sabe disso? Através dos dados. E a gente já consegue ver, por exemplo, dentro do Price Action, que a gente tem um sinal de exaustão. A gente consegue ver através do Price Action que o mercado ele está buscando por uma correção, por um pullback, e esse pullback é quem faz a nossa definição de uma tendência de alta. Entenda só, essa movimentação que nós temos se chama movimentação de ação. Caso a gente tenha uma reação do tamanho da ação ou maior, não adiantou de nada aquela movimentação, a gente volta para uma tendência de baixa. Agora, se a gente tem uma reação menor do que a ação que nós tivemos, opa, a gente tem os sinais perfeitos de que vai vir a terceira onda lá na frente, que é a maior onda, a onda mais abundante, a onda onde nós temos menos risco envolvido. Aqui é o momento que a gente toma decisões de entrada, tá? Sem falar que se a gente olhar para o book de ofertas aí, a gente está com muita liquidação para baixo, tá? Nos últimos dias começou a aparecer muita liquidação para cima. Não descarto a possibilidade agora do Bitcoin vir aqui em cima, fazer um flush até uns 98, não sei até onde que ele vai, mas a gente tem liquidação aqui ó para acontecer até uns 97 mais ou menos. Não descarto a gente ver um rompimento dessa região, ele vindo buscar essa liquidez aqui em cima para depois ele buscar a liquidez para baixo. Tá? E tudo que eu falo para você aqui não é só o que eu estou fazendo, tá? É o que os dados estão apontando. Se a gente olha para as realizações de lucro, por exemplo, olha só, olha como vários
players maduros e players muito grandes, que a gente está falando mais de bilhões de dólares sendo lucrados em um único dia. Olha só como esses players eles venderam aqui nos 94, nos 93, venderam nos 94 mais uma vez, ou seja, isso aqui mostra uma região onde players têm interesse em realizar, players têm interesse em distribuir. E a gente sabe que essas zonas de distribuições elas levam tempo, lateralizando, construindo falsos rompimentos para que a gente tenha liquidez o suficiente para esses players saírem. Assim que esses players conseguem sair, se livrar das suas posições, a gente vê o mercado livre e o mercado entregando o seu pullback, tá? Então a gente precisa talvez aí de mais tempo, não sei quanto tempo vai durar. O que eu sei é que aqui para mim é região de topo. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada como investidor é topo, fundo é fundo, ou seja, não importa se o topo ele seja de curto prazo, de médio ou de longo prazo, topo é região de venda. Fundo é região de compra, simples assim. Se nós estamos em topo e se eu fiz compra recentemente em 77 mil dólares, que era a região de fundo, sim, eu vendo dentro dessa região. Eu compro aqui dentro dessa região? Não, eu não compro. Eu aguardo pelo pullback. Quando o pullback acontecer, eu tomo as minhas decisões de entradas, tá? E a minha simetria, ela vai estar olhando exatamente para as altcoins. Novamente, inteligência artificial, um excelente setor que pode se destacar em 2025. Bom, se a gente olhar aqui para aquele meu indicador de preço justo, né, de risco envolvido, se a gente tem um alto risco, que é na linha verde aqui em cima, ou se a gente tem um ativo barato com baixo risco, que é na linha dourada aqui, a gente ainda está longe da linha dourada, ou seja, tem espaço sim para a gente entregar um pullback, tem espaço para o Bitcoin vir buscar patamares mais baixos para que os traders tomem suas decisões de entrada, tá? Se a gente olhar para Ether, por exemplo, a gente sabe que Ether está andando lateralmente ali também em uma região de distribuição. Mas a gente consegue ver o RSI de Ether já caindo também. E a gente consegue ver que os candles vermelhos, eles são candles bem mais relevantes do que os candles verdes. Ou seja, nós temos uma pressão de venda aqui muito maior do que a pressão de compra. Do mesmo jeito que eu aguardo correção dentro do Bitcoin, eu aguardo correção em Ether também, tá? Se a gente olhar para Ether ali, a gente também tem bastante liquidação para baixo. Eu acredito que a gente vai ver esse ativo voltando em patamares mais baixos. Se a gente olhar para a realização de lucro de Ether, não houve tanta realização de lucro em Ether recentemente aí, né? Afinal de contas, a maioria das pessoas estão no prejuízo em Ether. Até mesmo aqueles holders que estão segurando o ativo há muito tempo sabem que eles estão no prejuízo. Por que a gente sabe disso? Estamos abaixo do Realized Price. Estamos dentro de fase de capitulação cíclica de Ether. Ou seja, a maior parte das pessoas que investem em Ether, que estão rodando esse bom projeto, a maioria dos arquitetos eles estão no prejuízo. Então é comum com que a gente não tenha tanta realização de lucro assim acontecendo no ativo também, né? Porque afinal de contas, a maior parcela das pessoas estão no prejuízo. Solana é um dos ativos aí que já começou a nos mostrar um sinal de fraqueza maior do que Bitcoin e Ether, por exemplo. A gente olhar para Solana, nesse momento que eu estou gravando a análise para você, a gente já tem um candle perdendo o suporte aqui, algo que Bitcoin ainda não fez, não perdeu o seu suporte e Ether ainda também não perdeu o seu suporte. Só que, obviamente, a gente precisa aguardar o fechamento desse candle para entender se esse candle vai fechar assim ou não. Mas eu quero que você observe que Solana ela está nos antecipando movimentações. Solana já está com RSI bem mais baixo do que Ether e do que Bitcoin. Se a gente olha para Ether, estamos em 43, Bitcoin em 50 e Solana já está em 38. Para mim, essa correção ela é inevitável, a gente precisa dessa correção. E essa correção ela vai respingar em todos os ativos. Se a gente olhar ali, por exemplo, para inteligência artificial, a gente vai entender que também esses ativos da inteligência artificial, eles precisam de um pullback, eles precisam entregar uma retração para que os traders eles voltem a se posicionar. GRT, um dos ativos que a gente olha ali, está se destacando bem, ele já está entregando o seu pullback. E a gente precisa desse pullback. Olha só, a sua função como investidor ela é super simples e clara. O difícil é você controlar o seu emocional. A sua função é comprar ativos com baixo risco e vender ativos com alto risco. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe olhar para o gráfico, identificar um topo e identificar um fundo.
todo mundo sabe fazer isso. Basta com que você entenda o ABC de análise técnica e análise on-chain, você consegue fazer isso. O difícil é você controlar o seu sentimento, as suas emoções, aquela vozinha que fica falando na sua cabeça: compra, porque a alta vai ser infinita. Compre esse ativo agora porque ele vai subir em linha reta. Não haverá pullback. Não importa o pullback. Vamos comprar aqui porque daqui 5 anos a gente vai estar no lucro. Olha só, acumule o máximo de Bitcoin que você puder porque no final de 2030 você estará milionário. Eu sei que essa vozinha, ela bate na sua cabeça. Eu sei disso, essa vozinha bate na minha cabeça e no começo da minha jornada como investidor, essa vozinha ela sempre ganhava. Eu conseguia comprar o ativo e ele caía. Eu conseguia vender o ativo e ele subia. E isso acontece porque você está cedendo para suas emoções. As suas emoções, elas sempre estarão falando que as coisas estão positivas quando a gente vê alta. E elas sempre estarão falando que as coisas estarão negativas quando a gente vê baixa. As suas emoções jamais deixará você comprar no fundo e você vender no topo. Para que você faça isso, você precisa ser frio, calculista. Olhar para dados, entender as probabilidades e, através dessas probabilidades, jogar a favor delas. Se é 51% de probabilidade de queda, meu amigo, você não vai querer estar nos 49%. Você vai ficar do lado dos 51%, porque você está trabalhando com a probabilidade ao seu favor. Você vai estar sempre certo? Você vai lucrar em 100% das movimentações? Você vai participar 100% do mercado? Não. Mas no longo prazo você fará dinheiro, no longo prazo você multiplicará o seu patrimônio, no longo prazo você chegará na sua liberdade financeira. Entenda, isso é igual a corrida da tartaruga e da lebre. Você não precisa ir rápido, você não precisa sair de uma vez e ficar milionário nos próximos meses. Você precisa construir algo sólido e consistente que você consiga manter ao longo dos anos e não algo que simplesmente tá aqui a sua altcoinzinha que vai multiplicar R$1.000 em R$1.000.000 e isso daqui vai resolver a sua vida. Até porque se isso der certo, deixa eu te falar, 1 milhão não será suficiente. Depois você vai querer 2, dos 2 você vai querer ser milionário em dólar, depois de dólar você vai querer ter 10 milhões e vai chegar uma hora que você vai querer chegar no bilhão. Esse jogo não tem fim, entenda? Hoje 1 milhão pode parecer muito, mas quando você chegar lá, você vai entender que você precisa de muito mais. 1 milhão na sua conta bancária não vai colocar a Porsche na sua garagem ou uma mansão com a Porsche na garagem, muito menos um barco parado atrás num lago. Isso não vai acontecer. Você vai precisar de muitos milhões nesse processo. Então entenda, jogue a favor dos dados. Escolha sempre 51% do que 49%. Bom, entendendo que esse pullback é inevitável aí no curto prazo, tá? Eu estava falando de Solana. Solana, a gente teve uma realização de lucro bem maior do que em Ether, por exemplo, porque a gente já viu um ativo que performou bem, um ativo que tem holders no lucro, então esses holders aí eles podem realizar ainda. Se a gente olhar ali para o mapa de liquidação de Solana, Solana já tem bem mais liquidações para baixo, tá? Muito provável que essas liquidações serão capturadas e fará um flush muito em breve. E tudo que eu falo aqui para você nos dá margem e paciência para que a gente espere um pouco ainda para entrar nas altcoins. Esse indicador aqui nos mostra se a gente precisa ter o desespero de entrar dentro das altcoins ou não. E nesse indicador, nesse momento, nós estamos lateral. O que isso significa? Significa que o capital ainda não rotacionou, significa que Virtual subiu 100%, mas ela subiu sem capital rotativo. A alta dela pode ser muito mais expressiva, GRT pode entregar uma alta muito mais expressiva quando o capital começar a rotacionar. E é exatamente nesse momento que nós devemos olhar para as altcoins. Olha só, tudo que eu falo com você são estratégias consistentes. Eu quero que você observe como que é o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Um patrimônio que ele teve a sua primeira pernada, depois ele teve a sua segunda pernada e no ano de 2025 o capital ficou simplesmente lateralizado. Não houve desvalorização do meu patrimônio com todas essas quedas que houve nas altcoins. A gente viu o Ether saindo de $4.000 chegando em $1.400 e o meu patrimônio ficou estável. O patrimônio dos meus clientes ficou estável durante esse período, porque aqui nós estávamos dentro de fase de preservação de
capital. Possa ser que agora nós entramos na terceira onda da carteira rumo ao milhão, onde a gente pegue mais uma fase de alta do mercado cripto. E é exatamente essa fase de alta que eu estou falando para você, onde a gente vai olhar para vários ativos como inteligência artificial e nós vamos expor a nossa carteira nesses ativos. Mas para que a gente faça isso, o risco ele precisa sair da mesa. Enquanto esse risco não sair da mesa, a carteira rumo ao milhão ela continua com patrimônio sólido, com patrimônio estabilizado. O jogo de acúmulo de patrimônio é exatamente esse. Faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Investimentos é um jogo de patrimônio. Você precisa saber os momentos de preservar. Carteira Rumo ao Milhão passou por uma fase de preservação e nós estamos próximos de entrar em mais uma fase de exposição, que é exatamente a nossa terceira onda. Se você quiser participar, se você quiser copiar e colar todos os meus lucros, se você quiser saber quais são os ativos que eu estou comprando e os ativos que eu estou vendendo na tela do seu celular, você pode fazer isso através da Carteira Rumo ao Milhão. A Carteira Rumo ao Milhão ela é uma carteira minha, onde eu abro todas as operações para você. Caso você queira entender mais o que é a Carteira Rumo ao Milhão, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a Carteira Rumo ao Milhão. Mas basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo aqui para entender se a Carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não, se faz sentido. Afinal de contas, ela não é uma carteira para holdar 10 bons ativos ou que tem geminhas ali que vai multiplicar R$1.000 em R$1.000.000. Não. A Carteira Rumo ao Milhão é uma carteira de patrimônio sólido, onde a gente multiplica e preserva o capital dos momentos certos, tá? Assista esse vídeo, saiba que você tem 2 dias de oportunidade para aproveitar o preço atual, que haverá um aumento na Carteira Rumo ao Milhão. E não vai ser um aumento de 5%. E por que eu vou fazer um aumento na Carteira Rumo ao Milhão? Simples, por conta desse gráfico aqui. Desde a virada do ano, onde houve a formação de topo do mercado cripto, a Carteira Rumo ao Milhão se manteve estável, protegida. Essa decisão me fez entender que o valor que eu entrego para os meus clientes é muito maior do que aquilo que a gente cobra na assinatura. Só por conta disso, eu resolvi subir o preço da Carteira Rumo ao Milhão, beleza? Bom, aqui nessa página eu também te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações na tela do seu celular daquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, qual que é a estratégia, qual que é o momento de você realizar, o momento de você proteger. Você não precisa entender de análise gráfica, nem de análise on-chain, e muito menos ter acesso a qualquer uma dessas plataformas. Saiba que eu faço isso por você e eu tomo a decisão de comprar ou de vender. Eu bolo a estratégia e eu te informo aquilo que você deve fazer. Desse jeito, basta você copiar e colar aquilo que eu estou fazendo, que você estará copiando e colando os mesmos resultados que eu, tá? Abaixo aqui eu também mostro o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado pro atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Esteja pronto, esteja preparado para surfar uma próxima pernada de alta junto comigo. Obviamente que a gente vai se expor nas altcoins quando for o momento certo. Hoje eu estou mapeando, entendendo quais são os setores. Eu venho falando muito com você sobre inteligência artificial. Hoje esse setor ele está performando super bem, só que eu não tenho a plena certeza de que quando acontecer um pullback, esse setor ainda estará performando bem. Se você quiser que eu faça toda a gestão do risco e no momento certo eu analiso isso e te informo, entre para a Carteira Rumo ao Milhão, que lá dentro você saberá exatamente qual que serão as minhas decisões. O que eu posso te dizer é que eu estou pronto, eu estou preparado para fazer mais uma vez uma alta exposição da Carteira Rumo ao Milhão, principalmente nas altcoins. Se você quiser estar junto, Carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!